Boa tarde a todos. Meu nome é Danilo Batista, eu trabalho na OSX Construção Naval. A OSX é uma empresa do grupo EBX, uma empresa de serviços, oil service, serviços ligados à indústria de petróleo e gás. Eu vou pedir, pode passar? Eu vou pedir a paciência de vocês para mostrar dois filmes institucionais. O primeiro mostra a empresa, como ela se situa, como ela se insere dentro de um grupo empresarial. A OSX foi criada para prover equipamentos de produção de petróleo para uma companhia irmã, a OGX, que é a empresa de óleo e gás do grupo. É interessante, é um vídeo relativamente pequeno, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção na relação que existe entre OSX e OGX e por que ela foi criada. Esse é o primeiro vídeo. Depois nós vamos ver, dentro da OSX, a unidade de construção naval, o estaleiro que está sendo construído lá no Açu, que vai ser foco mais específico da abordagem que nós vamos fazer a respeito de algumas inovações que nós estamos fazendo, não apenas de construção, mas na sinergia do plano de negócio, as necessidades do nosso cliente e tudo que tem em volta de uma construção, o projeto, a própria fabricação, a montagem e como as pessoas e o desenvolvimento das pessoas se inserem nisso. Então, vamos lá, esses vídeos, apesar de eles terem um caráter institucional, eles têm algumas mensagens importantes para a sequência da palestra. Vamos passar o primeiro, por favor. Um novo Brasil está sendo construído. Um Brasil que pensa grande e tem visão ambiciosa do futuro. Que cresce em ritmo acelerado, mas utiliza seus recursos naturais de maneira ética e sustentável. Um Brasil que se desenvolve graças ao empreendedorismo e à capacidade do seu povo. E que conta com a força e a competência de empresas de espírito jovem e arrojado. Empresas como a OSX, do grupo EBX. A descoberta do pré-sal e a crescente demanda da indústria de óleo e gás por plataformas e serviços formaram o cenário perfeito para a criação da OSX. Com apenas 2 anos de existência, a empresa já tem hoje a maior carteira de pedidos offshore do mundo e se posiciona para assumir um papel de destaque no país, que será a maior arena offshore do planeta. A unidade de construção naval da OSX, que será instalada no complexo industrial do Superporto do Açu, no Rio de Janeiro, tem a grandeza desse Brasil. A UCN Açu será o maior estaleiro das Américas, com tecnologia de última geração, fruto de uma parceria estratégica com a Hyundai Heavy Industries, líder mundial no setor. Nós compramos todo o know-how coreano de construção de plataformas de petróleo, navios produtores de petróleo, ou seja, o Brasil vai ter uma Embraer dos mares aí, que vai deixar, inclusive, coreano assustado no futuro. Próxima às principais reservas de óleo e gás brasileiras, a UCN irá dinamizar o mercado de construção naval, gerando empregos e estimulando parceiros da região para desenvolvimento do conteúdo local. Um exemplo pioneiro é a criação do Instituto Tecnológico Naval, que vai garantir a tecnologia e a mão de obra qualificada necessária para superar os desafios que estão por vir. A OSX é a única empresa do país a oferecer soluções integradas para o setor offshore. Antes mesmo de concluir a UCN Açu, a empresa acaba de entregar a sua primeira unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência de óleo. O FPSO OSX-1 será responsável pela produção do primeiro óleo da OGX, também do grupo EBX. Tudo isso é só o início de uma trajetória grandiosa que vai ajudar a transformar nosso país, produzindo riqueza e tecnologia de ponta, respeitando o meio ambiente
e garantindo o desenvolvimento material e humano para muitas gerações de brasileiros. OSX, a serviço de um novo Brasil. Eu queria chamar a atenção desse vídeo aí em dois aspectos principais. Primeiro, a OSX foi criada para prover soluções para uma empresa de óleo e gás, para a OGX. E a OGX tem uma quantidade enorme de perspectivas, algumas confirmadas, outras próximas de confirmar, de descobertas de novas descobertas de óleo no Brasil. Nós já temos, a OSX já nasceu com uma carteira de pedido enorme. A gente já tem hoje 5 FPSOs encomendados, um deles acabou de ser entregue, está aqui no Porto do Rio de Janeiro. E 2 plataformas fixas. A perspectiva que a gente vem a ter até 2020, 19 FPSOs, 19 encomendas de FPSOs e 24 encomendas de plataformas fixas, chamada plataforma cabeça de poço. Isso aí é num período muito curto de tempo. Isso vai demandar, por um lado é um desafio, por outro lado é uma oportunidade. Quer dizer, o desafio por causa da quantidade. A maioria dessas descobertas estão em água rasa. Então a tecnologia e o tipo não é pré-sal, é tudo pós-sal. Então, a tecnologia e o tipo de unidade que está sendo previsto para o desenvolvimento desses campos, ele é dominado, ele não tem grandes desafios tecnológicos. A indústria brasileira, a indústria mundial de uma maneira geral, já domina essas tecnologias. A gente está aí com os campos em águas de 100 a 140 metros de lâmina d'água e pós-sal. Por enquanto, a gente ainda não tem nada de pré-sal. Então, o grande desafio aí é a quantidade no espaço curto de tempo. Isso aí traz algumas vantagens e traz alguns desafios. As vantagens é uma certeza de encomenda. Os desafios é uma quantidade muito grande. E isso vai determinar as soluções ou as inovações que a gente vai implementar para poder encarar esse desafio e poder produzir essas unidades nesse prazo. Para isso, quer dizer, a OSX é uma empresa de serviços. Ela tem basicamente 3 linhas de atuação. Uma é engenharia e leasing. Basicamente, engenharia, projetos de plataforma e plataformas fixas e flutuantes, né, FPSOs e plataformas fixas com tipo jaqueta. Então, engenharia e leasing. Serviços operacionais, ou seja, presta serviços de operação dessas próprias unidades. A gente projeta, constrói e opera para a OGX. Para fazer frente à demanda, à necessidade de ter um alto índice de conteúdo nacional, exigido para a ANP nos leilões dos blocos exploratórios, não tem outra saída. A indústria nacional, como vocês já puderam ter oportunidade de ver aqui exaustivamente, ela vai estar absolutamente comprometida com as encomendas, a maioria delas da Petrobras, especialmente para o pré-sal. Quer dizer, uma demanda muito grande, um esforço muito grande, uma pressão muito grande em cima da indústria. Então, o grupo não tinha saída a não ser construir o seu próprio estaleiro, o seu próprio canteiro de obras. E é isso que está sendo feito. O próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês foca um pouco mais as características, onde fica o tamanho, o que vai ser capaz de fazer o que a gente chama de UCN, Unidade de Construção Naval do Açu. Vamos lá, pode passar o vídeo. Bem-vindos à Unidade de Construção Naval da OSX, o maior estaleiro das Américas com tecnologia coreana de última geração. A OSX possui a maior carteira de encomendas offshore do mundo e conta ainda com a parceria da Hyundai Heavy Industries, líder mundial em construção naval. A unidade de construção naval está estrategicamente instalada dentro do complexo industrial do Superporto do Açu, em uma área total de 3,2 milhões de metros quadrados, no norte do estado do Rio de Janeiro. Essa localização privilegiada proporciona importantes vantagens competitivas, tais como proximidade da Bacia de Campos, responsável pela produção de cerca de 85% do petróleo brasileiro. Localização junto a plantas siderúrgicas, possibilitando a redução de custos no transporte de chapas de aço.
Essa proximidade ainda permite o processamento de chapas de aço de 4 metros de largura e 18 metros de comprimento, e, consequentemente, uma economia de 56% em soldas, quando comparado às chapas disponíveis no mercado nacional. Proximidade à usina termoelétrica, proporcionando uma economia de até 30% em energia. Cais de 2.400 metros com possibilidade de expansão para até 3.525 metros. Único no Brasil, com capacidade de integração de até 9 FPSOs e construção de 8 WHPs simultaneamente. A OSX, assim como todo o grupo EBX, considera o desenvolvimento sustentável condição indispensável para a manutenção e ampliação de seus negócios. Seguindo essas práticas, a Unidade de Construção Naval do Açu compatibiliza equilíbrio ambiental, desenvolvimento social e crescimento econômico. Seus prédios administrativos serão construídos sob os requisitos LEED Green Building. A unidade vai gerar cerca de 14.000 empregos diretos, sendo 4.000 na fase de construção e 10.000 na fase de operação, contribuindo para o fortalecimento da economia local e incentivando o crescimento da região. Alinhado ao compromisso de excelência, a OSX está criando o ITN, Instituto Tecnológico Naval. O ITN desenvolverá tecnologia para a construção naval e offshore, através do acordo com nosso parceiro tecnológico Hyundai, associações com outras empresas, institutos de pesquisas e universidades para a qualificação de mão de obra para o setor. Até o final de 2013, serão qualificados 7.800 técnicos. O início das aulas está previsto para 2011. Na UCN, serão realizadas as construções de plataformas fixas, semi-submersíveis e de navios, a conversão de cascos de navios em plataformas e a fabricação, instalação e integração de módulos para as plataformas do tipo FPSO. Todos os processos de produção serão integrados em tempo real por um sistema que permitirá uma gestão mais eficaz da cadeia produtiva e redução de prazos e custos. O processo industrial de construção começa com o recebimento das chapas de aço produzidas nas plantas siderúrgicas do Complexo do Açu. Ao chegarem à UCN, elas seguem para a área de armazenagem e, em seguida, para a oficina de corte, onde são produzidos os painéis. Neste edifício, funciona a oficina de produção de blocos. Aqui são realizados os processos de montagem das peças, a soldagem com a precisão dos robôs de solda e a instalação de acessórios como suportes e tubos, que reduzem o tempo de montagem e construção do casco no dique seco. Concluída a montagem, seguem para a oficina de jateamento e pintura. Em seguida, os blocos são transportados para a retroárea do dique seco, onde é possível a construção de 2 embarcações do tipo VLCC simultaneamente ou de até um Chinamax. Os blocos são posicionados sobre os picadeiros pelo Goliath, o maior guindaste das Américas. A construção de FPSOs é realizada a partir da conversão de VLCC ou de cascos novos construídos na UCN. Os módulos que são integrados aos cascos são fabricados e montados nos mesmos edifícios onde são produzidos os blocos. Dali, eles vão para a oficina de jateamento e pintura. E só então seguem para o pátio de montagem, que tem capacidade para trabalhar em até 100 módulos simultaneamente. Uma vez prontos, os módulos são levados para o cais e posicionados sobre o navio, por guindastes flutuantes de até 2.000 toneladas, dando início ao processo de integração do FPSO. Em seguida, é feito o comissionamento da unidade com testes dos sistemas de suporte à vida e de produção. Outro processo realizado na unidade do Açu é a construção de plataformas fixas. Na oficina de tubulares, as chapas de aço dão origem aos componentes estruturais das jaquetas. As estruturas seguem para o pátio de montagem, com capacidade para até 8 unidades simultaneamente. Ali, são feitas as verticalizações dos níveis e das pernas. Uma vez montadas, elas são deslizadas para uma balsa e rebocadas até o campo de produção, onde serão fixadas no fundo do mar
e receberão o Convés, que também será fabricado na UCN. A Unidade de Construção Naval do Açu reflete a missão da OSX: oferecer soluções integradas de equipamentos e serviços para a consolidação das conquistas de produção de petróleo do Brasil. Até aí não é nenhuma novidade, né? Isso é um estaleiro, grande. Eu acho que o que tem de diferente é a magnitude, a ordem de magnitude. Vamos ver, eu queria enfocar aqui o que a gente pretende fazer de diferente na OSX, na UCN, em relação à inovação. Quer dizer, toda e qualquer inovação, toda e qualquer coisa diferente que a gente está planejando usar tem um objetivo bem claro. Vamos para o próximo. Primeiro, a gente tem dois grandes objetivos aí nas inovações. Um é prover flexibilidade nos projetos para acomodar variações do reservatório, ou seja, a gente tem que prover soluções para a OGX. E o segundo é um compromisso com a produtividade. Quer dizer, a gente partiu no nosso plano de negócio a gente sabe que não tem a produtividade coreana e não vai ter nos primeiros anos. A gente está prevendo que tenha no início das operações 52% da produtividade que se tem na Hyundai, que é considerado um dos mais produtivos e um dos mais competitivos do mundo. É um líder mundial na indústria de construção naval e offshore. Então a gente vai partir as operações com aproximadamente 52% da produtividade deles. E a gente pretende atingir 75% no terceiro ano. Isso é uma curva de aprendizado muito forte. Eu vou mostrar aqui como a gente pretende adquirir isso. E ao final do terceiro ano fazer uma reavaliação e projetar metas de produtividade no futuro. A gente tem um desafio do nosso acionista majoritário de, em 5 a 6 anos, a gente atingir a mesma produtividade dos coreanos ou maior. Vamos lá. Na engenharia, eu separei as inovações em engenharia, fabricação, montagem, instalação e depois em pessoas, conhecimento e tecnologia. Bom, na engenharia, o que a gente está pensando fazer? O que a gente já está fazendo? Projeto de topsides flexível, que a gente chamou de OSX Flex. Ele começou com o nome de Lego Flex, mas por razões de proteção de marca, a gente mudou para OSX Flex. Projeto de jaqueta WHP para as faixas de lâmina d'água, projeto de jaqueta para determinadas faixas de lâmina d'água. Ou seja, padronização de projetos e padronização de equipamentos e sistemas. A gente tem uma série grande a ser feita. Então, o segredo é padronização e flexibilidade desde a concepção, desde o projeto. Com isso, a gente pode ter projetos padrão de jaqueta em módulo. Tendo projeto padrão de jaqueta em módulo, a gente pode fazer um detalhamento dessas estruturas, dessas facilidades, sob medida para os processos de fabricação que nós vamos ter e vice-versa. A gente está em fase final de projeto e já adquirindo equipamentos, já adquirindo sistemas para a construção do estaleiro propriamente dito e fazendo o detalhamento dos módulos que nós vamos construir. Então a gente pode fazer um casamento perfeito. Esse tipo de oportunidade a gente não pode perder, isso é raro. Bom, aliado a isso, um alto grau de automação, quer dizer, a gente está construindo um estaleiro chamado de quinta geração, com automação a nível de robotização nas linhas de fabricação. Isso vai garantir para a gente a maior produtividade e aceleração na curva de aprendizado. Eu estava falando em fabricação. Na montagem, a gente está projetando as facilidades, nós vamos construir as facilidades para montagem, quer dizer, as áreas de montagens, os cais, os guindastes, as carreiras
carreiras de construção dos módulos de jaqueta, próprio para aquelas unidades que já estão encomendadas, que a gente sabe quais são e que nós mesmos estamos projetando. A gente está estudando também a possibilidade, isso é uma novidade, uma inovação aqui no Brasil e no mundo de uma maneira geral, um guindaste de grande porte, que a gente chama super crane, na faixa de 5.000 toneladas, um guindaste terrestre e não flutuante. Ele tem algumas vantagens aí, como a gente está... vamos dizer, as primeiras variações nos mostram que ele é mais barato, ele vai ter uma utilização maior, não interfere com outras operações do canal. Não sei se vocês perceberam no filme, o nosso estaleiro ele fica dentro de um canal interno que está sendo construído, e por causa do porte desses guindastes, eu não preciso virar não vou precisar virar o casco para colocar módulos nos dois bordos. Isso é uma vantagem grande. Bom, com isso a gente vai ter também, de novo, a inovação de jeito diferente de fazer as coisas a serviço de uma maior produtividade e de uma aceleração na curva de aprendizado. A gente precisa muito disso, produtividade e aceleração de curva de aprendizado. Na instalação, principalmente na instalação isso aqui é uma novidade do Brasil, tem muita gente que tem sérias desconfianças de que isso é execuível aqui na Bacia de Campos. A instalação de topsides, a instalação dos módulos que vão no topo da jaqueta, através do sistema de float-over. Aqui no Brasil já se fez float-over para fazer mating de topsides com casco de semi-submersível, mas lá fora, lá na Bacia de Campos, em água não abrigada, isso nunca foi feito, mas a gente acredita firmemente, e a gente tem razões para isso, de que é possível fazer e que vale a pena. Com isso a gente elimina o hookup, e torna, vamos dizer, o início de operação das sondas que vão em cima dessas WHPs muito mais rápido. A gente também, para os FPSOs, está padronizando o projeto dos turrets e dos sistemas de ancoragem. Com isso, a gente tem campanhas longas dos meios de instalação, ou seja, as balsas e as balsas que vão instalar os topsides das jaquetas, né, e as embarcações que vão instalar os sistemas de ancoragem do FPSO podem ser contratados por um longo tempo. Isso reduz custos. Com respeito a pessoas, conhecimento e tecnologia, a gente costuma associar essas coisas, porque não existe produtividade, não existe curva de aprendizado, não existe ganho de produtividade, ganho de competitividade, sem conhecimento e tecnologia, que obviamente fica na cabeça das pessoas, né? Por isso, é um estaleiro, essa é uma unidade de construção naval que já está nascendo junto com o seu, não está esperando se instalar para depois criar um instituto tecnológico, já está nascendo junto com o Instituto Tecnológico. O prédio do Instituto Tecnológico Naval está sendo construído junto com o estaleiro, ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Mas o Instituto Tecnológico Naval já está começando a operar antes do prédio. A fase 1, a instalação, a implantação do Instituto Tecnológico Naval, ele prevê 4 fases. Na primeira fase, qualificação e treinamento de pessoas. Na segunda fase, um treinamento on-the-job orientado, ou seja, a gente tem aqui, já trabalhando no projeto, e nós vamos ter no início da operação muito mais, alguns técnicos coreanos da Hyundai, que é o nosso parceiro tecnológico, que vão ajudar a qualificar e treinar e supervisionar o aprendizado no trabalho dos nossos coordenadores, supervisores, encarregados, operadores de máquina, soldadores, etc. Uma terceira fase é um fortalecimento da cadeia de fornecedores. Vocês já devem ter visto aqui, não só nesse fórum, mas em vários outros, a necessidade de se fazer isso. Ninguém é uma ilha, ninguém trabalha isolado, todo mundo trabalha em consonância com a indústria. E uma última fase é o desenvolvimento da tecnologia própria, ou seja, a inovação da tecnologia. A gente é ambicioso, o grupo, essa é uma característica do grupo, é ambicioso, é sonhar alto, é arregaçar as mangas e fazer, mas a gente tem pé no chão, a gente sabe que não pode sair imaginando que vai desenvolver tecnologia desde o primeiro dia. Isso também é uma curva de aprendizado.
As 4 fases, eles se desenvolvem mais ou menos dessa maneira. A primeira fase, qualificação e treinamento, muito intensivo no tempo no começo, depois tende a dar uma caída. A segunda fase, on the job training, é uma linha quase que contínua e diagonal. O fortalecimento da cadeia de fornecedores, a gente vai precisar primeiro saber quem são aqueles fornecedores que vão mais gostar de trabalhar com a gente, e a gente tem a consciência de que inovação tecnológica só depois de passado algum tempo. Por enquanto, nessa primeira fase, mesmo antes de existir um prédio, a gente já tem algumas ações em andamento, né? A gente já tem um contrato com a Firjan para qualificação de pessoal chão de fábrica para a primeira operação da UCN. Já estão sendo feitos, já estão sendo selecionadas pessoas, tem todo um trabalho sendo feito junto com o Senai lá em Campos, os primeiros cursos vão começar no começo de 2012 já. E o acordo de cooperação tecnológica com a Hyundai, que a gente vai inclusive mandar aproximadamente 80 técnicos lá para a Coreia para treinar durante alguns meses lá no próprio estaleiro dos coreanos. Aí são algumas informações. No primeiro momento são 3.100 pessoas lá em São João da Barra, 23 porções, 185 turmas, já começando em janeiro, com tempo previsto durante um ano, até janeiro de 2013 a gente tem que já estar operando. O orçamento estimado é em torno de 13 milhões de reais. Muito obrigado a todos, desculpe a corrida, desculpa o overrun de tempo aí.